Bom, hoje eu vou trazer a análise do Cuba Disco para vocês, que é um fone feito no Brasil, pelo Léo Drummond. O Léo Drummond ele tem um canal próprio de análise de fones e speakers, e essa ideia de trazer um fone puramente brasileiro, que nem o Cuba Disco, é uma ideia bem ousada dele, e a gente vai analisar hoje as minhas impressões do fone, tendo em mente também que ele é um fone feito totalmente no Brasil. E um fone totalmente feito no Brasil já é uma questão que é muito difícil, até por conta do país, e mesmo assim ele conseguiu trazer esse fone. Já tem milhares de unidades vendidas do fone, então de certa forma ele é um sucesso. Bom, pra gente começar a falar do fone então, a gente começa com a embalagem. A embalagem do Cuba é simples, tem esse acabamento fosco, é preto, mas é uma caixa bem simples. Dentro da caixa, como vocês estão vendo, a gente tem o fone, a gente tem uma case, que por sinal é muito boa, e por final a gente tem o cabo P2, que ele tem microfone funcionando para Android e iOS. Partindo agora para as especificações técnicas do fone, ele tem uma impedância de 32 ohms, então tecnicamente não é um fone para ser muito difícil de ser empurrado, você conseguiria rodar ele num telefone comum, um celular por exemplo. Ele tem uma sensibilidade de 103 decibéis. Então é um fone que ele aponta mais para uma portabilidade, para um uso mais casual. É um fone feito para você sair com ele na rua, por exemplo, sem problema nenhum. O diâmetro do falante dele é de 40 milímetros, que pelas fotos ele parece ser um pouco menor o fone. Me dá uma sensação dele ser bem mais parrudo pessoalmente. O tamanho do cabo é 1,5 m, então ele é um cabo bem grande, e ele tem essa entrada nos dois falantes do fone. Esse é um teste da qualidade do microfone que vem do cabo, do disco. É a qualidade ok, não é nada impressionante. Aproveitar também e falar que esse cabo ele tem dois materiais. Na parte que conecta no celular ele é um tecido, e na parte que conecta nos falantes já é de um plástico mesmo. O cabo em si ele parece ser resistente, mas se dá problema você pode trocar com facilidade também, porque é um cabo comum. Eu pessoalmente prefiro um cabo que entre em um lado só do falante, mas isso é uma proposta que não seria possível no Cuba, justamente pela proposta dele ser totalmente desmontável. Então as duas conchas são trocáveis, e seria praticamente impossível fazer isso de um lado só, sendo que teria que passar um cabo por cima dele para chegar até o outro lado. Então o design do Cuba de entrar dos dois lados do falante é uma ideia que se encaixa bem nessa proposta. Então vamos aproveitar essa deixa para falar um pouco da construção do fone. Ele tem um arco de madeira que, a princípio, ele dá uma certa impressão de fragilidade. Tem alguns testes no Facebook da Cuba que eles viram, mexem essa parte de madeira e ela parece ser bem resistente. Mas, de certa forma, ela apresenta um pouco de fragilidade. Não é um fone que eu arremessaria na cama, é um fone que eu tomaria mais cuidado, assim. É justamente por essa parte aqui, dessa madeira dele, que é uma parte muito bonita, muito estética do fone. Aliás, o fone, ele veio perfumado, isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Questão de design como um todo, com exceção da parte de madeira do arco, na minha opinião ele remete muito ao Sennheiser Momento, assim, na questão do design em si. Até no ajuste das conchas ele lembra bastante o Momentum. A parte de trás da concha ela tem um design para imitar um vinil, como se fosse um disco de vinil, que eu considero ser uma escolha estética bem interessante no fone. Agora, para falar um pouco das almofadas, na verdade essa seria a parte que mais me decepcionou em questão assim no Cuba. No site deles tem algumas gerações, mas mesmo nessa versão eu sinto que ela ainda é dura e bem diferente das fotos. Nas fotos ela aparenta ter um toque bem mais macio, e o fone em si, o acolchamento da almofada é um pouco mais duro. Essa questão da almofada, pra mim, ela vai interferir sim no som. Agora, no espaço entre a almofada e o fone, tem essa parte de plástico que, na minha opinião, não pareceu ser muito robusta. Lembrando que esse é um fone que custa R$700 no momento da compra. Tirando o acabamento de vinil, a parte que separa a almofada da concha, ela é desse plástico bem bruto mesmo. Mas isso não é uma coisa que impeça você de comprar o fone de maneira alguma. É só um detalhe que eu realmente não esperava, assim. Eu pensei que seria um plástico bem mais acabado nessa questão entre a almofada. Agora, antes de falar do som, a gente vai falar de outro detalhe da construção, que é o ajuste de graves. Esse ajuste de graves no site, ele mostra que ele é como se fosse por fases, ele dá essa impressão. Mas o fone, ele não é muito claro essas mudanças de fase, ele desliza. Então, quando você tá com ele na cabeça, é difícil saber se você tá com as duas conchas com ajuste de graves iguais. É difícil ajustar o grave numa posição correta, justamente porque esses cliques entre as fases do ajuste de graves não é muito claro. Então você geralmente tem que ficar adivinhando, assim, ou até mesmo tirar o fone e ver se está no grave igual. Agora, a parte de cima do fone tem uma almofada que ajuda bastante no conforto até. Os pontos negativos da construção para mim realmente é ainda na almofada, que ela poderia ser um pouco maior, um pouco mais acolchoada, e que o ajuste de graves fosse realmente tivesse cliques, tivesse fases entre eles. Porque o jeito que ele funciona atualmente é como se fosse um ajuste de empurrar.
E o fato de não ter esse clique bem definido entre as posições torna um pouco difícil de você saber se eles estão na mesma posição quando você tá com ele na cabeça mesmo. Então, geralmente, às vezes eu tive que tirar e ver a posição dos graves pra ver se realmente estava igual. Algumas vezes, se você for bem assim meticuloso, você não vai conseguir perceber se tá exatamente igual um com o outro. Claro que se tiver muito puxado um pra um lado e o outro tiver muito atrás, você vai perceber uma dissonância entre as conchas, é claro. Mas quando tem um ponto de diferença, você não consegue ouvir muito bem essa dissonância. Então, o que eu concluo em questão da construção do fone é que ele tem um design muito elegante, muito mesmo. A construção do cubo é realmente muito elegante, principalmente se você for sair com ele, apesar de parecer ser um pouco frágil, porém isso só o tempo vai dizer realmente. E lembrando que o Kuba tem o programa de ser intercambiável nas peças, então caso eventualmente dê algum problema em alguma delas, você pode entrar no site da Kuba e adquirir essa peça, você não tem um fone que vai se tornar inutilizável. Isso é uma ideia muito interessante do criador, essa questão de ter um fone que vai durar praticamente a vida inteira. Eu acredito que a Kuba talvez seja uma das únicas empresas de fone no Brasil que faça isso, então de certa forma essa fragilidade ela é compensada por esse programa de trocas da própria Kuba. Agora a almofada é outra questão. A almofada, talvez você tenha que esperar eles lançarem um upgrade ou comprar alguma que se encaixe nesse diâmetro do fone. Concluindo agora a questão do design, o Kuba ele é um fone que encaixa bem na cabeça, ele não fica balançando, mas ele não é um fone que, na minha opinião, se torna desconfortável. Eu consegui usar ele por várias horas e não tive esse problema de tirar. Vamos falar do que mais importa, que é a questão do som. Uma das primeiras coisas que eu percebi quando eu usei o Kuba é que o detalhamento dele é muito bom. A separação de instrumento e vocal é realmente surpreendente nesse fone. Os médios dele parecem ter um destaque, então é muito claro quando você coloca, por exemplo, para mim, quando eu troco para um V-Moda, que é um fone que tem uma equalização em formato de V, que destaca os agudos e os graves e deixa os médios mais abafados. Quando eu ponho o Kuba, eu percebo que é justamente o oposto. O vocal é muito bem destacado no Kuba. Agora, em questão de palco sonoro, essa é uma outra questão que eu acho que poderia ser melhorada com a troca das espumas. Eu sinto que com essas espumas que são enviadas atualmente com o Kuba, ele perde um pouco do palco sonoro, ele parece uma coisa mais íntima, e talvez que se fosse uma espuma maior, a gente conseguiria ter uma espacialidade maior no Kuba. Agora, falando um pouco da questão do grave do fone, a gente tem que levar em consideração o controle dos graves, que é uma peculiaridade desse fone. Os graves no modo flat, eles não são muito altos. O ajuste de graves, ele não vai ser uma coisa muito forte, ele não é um grave muito potente. Eu sinceramente vejo esse apelo do controle de grave mais para um público que não é muito audiófilo. Então é uma jogada muito interessante na questão assim de marketing, apesar que ele não é uma função totalmente essencial para o fone. Existe uma diferença na sonoridade, claro, quando se mexe nos graves, mas como eu disse, ele não é um grave muito potente, não é um grave que treme, não é esse tipo de grave. Se você tá pensando que você vai colocar o fone com esse ajuste de graves puxando numa ação, você vai ter uma JBL no ouvido, não é isso que vai acontecer. Não é um fone que tem um destaque muito grande pros graves. Ele tem essa pegada mais médio, o médio dele é muito claro. Então o disco, pra mim, ele é um fone que a questão dos médios é muito presente. E esses médios unidos com essa separação entre o vocal deixa uma claridade muito forte no fone, e isso é muito bem audível desde a primeira vez que você usa ele. Os agudos, eles não são extremamente destacados a ponto de ter uma sibilância muito forte, como seria o caso de um DT990, por exemplo. Ele tem um pouquinho de sibilância, mas ela não chega a incomodar, então eu classificaria os agudos como se fosse uma medida essencial para um fone desse porte. Então por R$700, que é o preço atual, o disco ele traz uma clareza muito grande, muito boa, e a frequência que o disco mais se dá bem, que mais agrada pra mim, realmente é os médios. Então, para recapitular, fazendo no geral do áudio, eu acho que também é uma parte que é afetada sim pelas almofadas, na questão de espacialidade, pouco sonoro. Se as almofadas fossem um pouco mais acolchoadas e um pouco maiores, eu acho que a gente teria um grande ganho em questão de palco sonoro e até mesmo a questão dos graves. Agora, pra gente colocar o disco numa questão de concorrência, eu tenho que dizer que até por R$700, que é o preço que ele tá sendo cobrado atualmente, é difícil achar um concorrente para ele, principalmente aqui no Brasil, porque com a alta do dólar, alguns fones que eu consideraria concorrentes dele estão com preços muito diferentes do Kuba, e muitos desses fones não oferecem um programa que a Kuba oferece em questão de troca de componentes do fone caso dê problema. Então o Kuba realmente ele tem uma posição no Brasil, né, nesse mercado de fone mais casual, quase intocável assim, justamente por esses programas da Kuba de troca de peças, que torna ele uma compra bem única. Então por mais que existam alguns pontos fracos no Kuba, ele é um fone que até por R$700 ele vale a compra. Colocar a fragilidade de algumas partes da construção do Kuba como ponto negativo é um pouco difícil, porque de certa forma esse programa de trocas ele cobre esses possíveis danos, então você não tem um fone inutilizável.
confortável. Então mesmo que eu fosse comparar um fone que tivesse uma construção melhor que o disco por R$700, vamos supor que esse fone quebrasse e você não tem nenhum suporte, então você teria que trocar de fone. Esse não é o caso com o disco. Se a gente fosse analisar meramente o som, um outro fone que eu vejo, que eu consigo enxergar ele concorrendo com o Cuba diretamente, é o Philips SHP 9500. E eu destaco bem quando eu falo meramente som, porque se a gente comparar para qual ambiente cada fone foi desenvolvido, eles são claramente diferentes. Então esse fone, que é o da Philips, ele não é um fone que é feito para ser usado na rua, por exemplo, porque ele é aberto, totalmente aberto. Então a concorrência que eu tenho a destacar entre os dois é na questão do preço. Eu encontrei o Philips está saindo no AliExpress por R$400, enquanto o Cuba sai por 700. E o som do SHP é muito bom e é muito flat, é muito limpo também. É claro que existem algumas diferenças, mas se a gente fosse levar em questão som para preço, eu colocaria sim o SHP como concorrente direto do disco. Tô levando em consideração somente o som, porque de novo, se a gente for levar o programa do Cuba no Brasil de troca de peças, o Philips não tem nada disso. Também lembrando que são fones para ambientes diferentes. Como conclusão, eu coloco o disco como um fone que deu muito certo. Eu vejo as avaliações positivas do disco muito bem merecidas para esse fone. Eu acho que o trabalho da Cuba em questão de trocas é excelente, e o ponto negativo que mais me incomodou foi as almofadas. A troca delas, o upgrade delas, melhoraria muito mais o som. O ajuste de graves tem esse apelo mainstream. Eu vejo o ajuste de graves mais como uma tentativa de chamar atenção para o produto do que uma função extremamente necessária. Eu acho que até esse ajuste de graves acaba reduzindo um pouco a qualidade sonora. Eu, ouvindo ele, preferi sempre deixar ele no flat. Então, para concluir essa análise, eu vou trazer o disco como um fone que sim, é recomendado mesmo por R$700. Eles estão tendo uma demora nessa questão de envio e de montagem do fone, até por conta dele ser feito à mão. Por essa questão da pandemia, levou cerca de 1 mês e meio desde a compra do disco até ele chegar na minha casa. Mas isso foi sempre informado pelos e-mails, dessa questão do atraso, justamente pela falta de insumos e pela mão de obra reduzida também. Então tem que entender que nesse período, a Cuba ela tem a dificuldade como qualquer empresa, mas mesmo assim ele é um fone que valeu a pena. Então se você quer um fone que tem uma claridade muito grande e cujos médios e os agudos se destacam, ele é um fone muito bom. Você vai conseguir ouvir com muita clareza a separação do vocal com os instrumentos e a claridade desses instrumentos. Vou deixar no link a página do disco, assim como a página no Facebook deles. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês tiverem alguma dúvida em questão de como eu utilizo o disco, ou quiser saber mais de alguma coisa, pode escrever nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado.